A paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus. Hoje mais um dia na presença do Senhor, aqui no nosso estudo maravilhoso, a qual o Senhor tem falado conosco, nos instruído, nos dado a direção diante das áreas da nossa vida que nós precisamos, de fato, melhorar, trazer mais sabedoria, inteligência dentro da nossa proposta e estilo de vida. Deus seja louvado por mais um dia das nossas vidas, por mais um dia de cuidado do Senhor em nós. Eu quero então trazer a palavra de hoje como referência para nós. Hoje nós vamos falar da vida profissional. Muitas vezes nós nos dedicamos a aprender sobre aquilo que fazemos no nosso trabalho, na rotina diária da nossa jornada e o conhecimento do nosso trabalho, o cuidado com aquilo que nós temos que realmente entregar, precisa ser diário. E aqui na palavra do Senhor, no Salmos 18, o versículo a partir do 32, e eu vou ler até o 36, vai dizer assim: Ele é o Deus que nos reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os da costa e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. Também me dá o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém. Tua clemência me enaltece. Alarga o caminho diante de mim e meus pés não tropeçam. Veja que palavra linda que o salmista está dizendo a respeito daquilo que o Senhor traz para ele de reforço, de instrução, de conhecimento e de vigor para que ele possa executar aquilo que ele está fazendo no dia a dia. Eu achei assim este capítulo muito, muito interessante, porque ali é um momento em que Davi ele está cantando um cântico de louvor a Deus, porque ele acaba de ter uma vitória em relação ao Saul, ao rei Saul. Então, esse salmo ele exalta muito assim o nome do Senhor, porque ele está ali dizendo que ele ama ao Senhor, que o Senhor é a força dele, é a fortaleza, que o Senhor liberta, que o Senhor faz. E aí chega nesse momento que ele está ali dizendo que se ele conseguiu alguma coisa, se ele conseguiu vencer os inimigos, é porque Deus foi, a força dele, porque o caminho do Senhor é perfeito, porque o Senhor é que, de alguma maneira, assim, adestrou os pés e as mãos dele para que ele pudesse encontrar ali a estratégia para vencer os seus inimigos. Então, se a gente segue mais um pouco neste mesmo capítulo, a gente vai ver que ele vai dizer, por exemplo, no 39, pois tu me revestes de tua força para a batalha, fazes cair na minha frente os que se levantam contra mim. E aí ele vai explicando ali o quanto que ele está feliz com esta condição que o Senhor colocou. Eu acho assim muito interessante, porque no trabalho nós temos muita situação em que pessoas do nosso lado, pessoas que deveriam trabalhar com a mesma direção, envolver dentro dos processos da execução do trabalho na mesma direção, e que muitas vezes são contrários. Nós vemos isso muito no trabalho por causa da livre concorrência, que é exatamente
uma lei do mercado, né? Porque a estrutura do mundo comercial é assim, cada um com a sua estratégia, cada um com o seu marketing, cada um rompendo as suas limitações e buscando, né, ganhar a clientela. Então, o que acontece dentro das rotinas do mundo do trabalho, do mundo profissional, onde nós estamos executando, todos os dias é como se fosse uma grande batalha, porque nós precisamos romper, quebrar limites, ultrapassar obstáculos e ter renovação da nossa mente em relação àquilo que estamos entregando, porque as exigências do próprio mercado muda e vai exigir uma transformação do seu próprio produto. Então, o que acontece aqui, se não for o Senhor adestrando as nossas mãos, trazendo estratégia, trazendo conhecimento, nos dando vigor para vencer isso, nós não vamos conseguir. Então, nessa parte do projeto, a falar que o Senhor está ali trazendo para nós toda esse conhecimento, essa instrução, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é aquele que nos guia, que nos leva para um lugar de conhecimento e de sabedoria a ponto de ultrapassar as barreiras e trazer a, a vitória para nós na área profissional. Neste tempo, neste projeto, lembra disso, de colocar que o Senhor é a tua força, que o Senhor é teu escudo, que o Senhor é o esconderijo que vai te fazer ter essa força de, como ele disse ali, envergar um arco, essa força de romper com tudo aquilo que o inimigo ou o concorrente possa tentar, né, contra ti. E eu quero ainda colocar aqui Efésios, no capítulo 4, o versículo 1, ele vai dizer: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então, essa parte aqui eu coloquei porque na vida profissional, é exatamente por causa dessa concorrência, muitas pessoas usam de trapaças, usam de estratégias que não são boas aos olhos do Senhor, porque existe até uma frase que diz assim, para eu ganhar, o outro não precisa perder, porque a gente pode trabalhar numa versão ganha-ganha. E o que é essa versão ganha-ganha? É quando as partes fazem aquilo que é correto, com muita clareza, com muita verdade, com muita transparência dentro daquilo que cada um se propõe. Quando nós temos um relacionamento profissional, nós olhamos, né, normalmente existe um contrato, e quando tem um contrato, ali vai estar dizendo os deveres, né, as obrigações e os direitos de cada parte. E isso precisa ser cumprido na totalidade. E o que acontece quando alguém ambiciona vencer a todo custo? Muitas vezes não é cumprido essa parte na vida profissional, no mundo dos negócios. E eu coloquei esse versículo de Efésios, no capítulo 4, exatamente por causa disso. Porque ali Paulo está explicando sobre a unidade da fé e está falando sobre os ministérios, e eu entendi assim que o maior, né, nosso maior ministério é desenvolver bem feito aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Fazer todas as coisas como se fosse ao Senhor. Então, assim como nós entendemos que os nossos primeiros discípulos
são os da nossa casa, nossa família, as primeiras pessoas às quais nós temos que pregar que o Senhor é bom, através do nosso comportamento, através da nossa atitude, da nossa postura, é a nossa família. O primeiro lugar em que nós temos que servir com os nossos dons, com os nossos talentos, na nossa casa, né? É na nossa casa. E o segundo lugar é no nosso trabalho, porque é o lugar onde somos remunerados para entregar algo, Então ali existe um contrato dizendo o que é a nossa responsabilidade, o que nós temos que entregar, como nós temos que entregar. Então ali é um lugar onde nós temos que servir, onde nós temos que romper, muitas vezes fazendo renúncias do nosso próprio desejo para entregar aquilo que nós nos submetemos a fazer mediante aquele contrato, aquela parceria, aquela estrutura que foi estabelecida nesse relacionamento ali profissional, empresarial, né, comercial. E o que acontece aqui, ó, quando Paulo está ensinando aqui nessa parte da unidade da fé, ele está falando exatamente sobre o uso dos dons acerca daquilo que você foi chamado a fazer. Então ele diz: peço que andeis de modo digno para com o chamado que recebeis. E aí ele segue, né, explicando: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ali ele está explicando que o nosso chamado precisa ser respeitado para que nós façamos a nossa parte andando com dignidade, com humildade, né? E isso principalmente para honrar a Deus, que é quem nos deu esse chamado. E é essa parte aqui, então, eu coloquei por causa disso, porque não é para ganhar a qualquer custo, não é para romper a qualquer custo, é para romper pelo esforço, é para romper pela força que o Senhor te dá, pela a estrutura emocional, pela estrutura de sabedoria que o Senhor confiou nas suas mãos, pelos talentos que o Senhor já te deu, mas de modo digno, de modo decente. E aí, a última parte que eu coloquei para esse estudo foi em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: por isso se diz: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estejai atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Com essa palavra para mim, para fechar o dia de hoje, eu achei assim ela maravilhosa, porque é uma das coisas que nos faz romper na área profissional, estar atento. Na minha profissão, por exemplo, que envolve muito a legislação, que envolve muito alterações de procedimentos, precisamos estar muito atento o tempo todo, porque senão vai chegar um momento em que a informação vai estar desatualizada. E aí a informação desatualizada é inútil, porque ninguém vai usar, ninguém precisa de uma informação desatualizada. E é isso, então, que fica na nossa memória hoje acerca do nosso trabalho. Nós precisamos realmente entender que do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a estratégia, e que nós precisamos corresponder de forma digna, com humildade, estar esperto, estarmos atentos ao procedimento daquilo que o Senhor tem nos alertado, não sendo tolo, mas sendo sábio, aproveitando as oportunidades, rompendo. Não é contra o nosso concorrente, digamos assim, mas é contra as nossas próprias limitações que nós devemos buscar o rompimento a cada dia, com muita dignidade, com muita humildade.
Então é isso hoje, falando do profissional. Deus seja louvado. Meu coração está grato por mais essa oportunidade de estudar juntamente com vocês. Amém?